vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor, bem forte. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, Senhor, amém. Queridos, pode sentar? Eu queria convidar aqui o pastor Sandro. Pastor Sandro, queridos, é da Junta de Missões Nacionais. Ele é coordenador de cuidado integral dos missionários. E ele tem uma palavra para a igreja nessa noite. Boa tarde. Acho que é boa tarde, né? Que prazer poder estar aqui com os irmãos, conhecer mais uma igreja abençoada, abençoadora, uma igreja que tem multiplicado a visão do reino de Deus, uma igreja que tem multiplicado discípulos. Isso é maravilhoso ver que a igreja do Senhor está sendo multiplicada em toda a face da terra. E aqui nesse lugar ela está sendo multiplicada, isso é muito bom. Eu venho dar uma palavra de agradecimento à igreja, em nome de Missões Nacionais. Eu sei que o Fernando esteve aqui há pouco tempo, já agradeceu em nome da junta, e eu também quero agradecer, porque a igreja tem, junto com Missões Nacionais, que é apenas um braço dessa igreja, tem multiplicado discípulos. E nesse lugar, nessa região, os discípulos estão se multiplicando, e eu creio que de uma forma saudável. Isso é muito maravilhoso, porque quando nós multiplicamos de forma saudável, gerações inteiras, gerações de famílias são transformadas, são restauradas e são resgatadas no Evangelho, na bela palavra do Senhor. E quando gerações são resgatadas de forma saudável, famílias são saudáveis, assim nós podemos ver a mente de Cristo, podemos ver famílias que estavam sendo destruídas, sendo restauradas, e assim podemos ver realmente que Jesus é o Senhor. Através de nós, de cada um multiplicando discípulos. E o que Missões Nacionais tem pregado, tem multiplicado, é a visão da igreja multiplicadora. Falando sobre o relacionamento discipulador. A importância de termos relacionamentos um com o outro, relacionamentos intencionais um com o outro, para que a igreja cresça. E queremos ver isso crescer, e realmente ver isso de uma forma que seja saudável. E a pergunta que eu tenho feito, junto com a minha esposa, a minha família, ali em Missões Nacionais, é como cuidar daqueles que têm cuidado. Como cuidar da liderança, como cuidar dos líderes. E Missões Nacionais, então, não quer apenas que os líderes se multipliquem. Não quer apenas que a igreja se multiplique em todo o Brasil, em toda a nação, em todo lugar. Mas nós queremos também ver os nossos líderes, ver os nossos pastores, ver os nossos missionários, ver os filhos dos missionários também multiplicando e sendo saudáveis nessa multiplicação. Isso é fundamental, isso é um princípio que nós devemos conquistar para a glória de Deus. Como cuidar de tantos missionários? Hoje, Missões Nacionais está com mais de cerca de 700 missionários, sem contar os filhos. Como cuidar de tantos líderes? E como multiplicar, então, essa visão também para a nossa denominação batista?
Quantos pastores somos no Brasil? Quantos líderes? E quantas coisas temos ouvido hoje em dia sobre divórcio, sobre filhos que se perdem nesse caminho, filhos de líderes, filhos de missionários. Quantas coisas temos ouvido até sobre suicídio ultimamente, em nosso meio eclesiástico, porque há necessidade de se cuidar daqueles que cuidam. Eu venho trazer essa palavra de oração, de pedido de oração, e de um abraço ainda maior daquilo que vocês estão fazendo. Vamos cuidar integralmente dos nossos missionários e dos nossos líderes. E assim, Missões Nacionais, além agora toda essa visão da igreja multiplicadora, também estamos com a visão do cuidado integral do missionário e cuidado integral do líder. É uma unidade na Junta de Missões Nacionais, onde estamos estabelecendo em nosso Brasil, para a glória de Deus, apoio e suporte com igrejas, com pastores que têm essa visão de cuidar do missionário, de cuidar do líder, para que juntos, numa mesma força, numa mesma voz, numa mesma visão, para que a gente possa então estar estendendo nossos ouvidos, estendendo nossas mãos para aqueles que estão cuidando de crianças, como no Lar Batista, para aqueles que estão nas tribos indígenas, para aqueles que estão no meio das cracolândias, levando eles para terem uma vida com Cristo. São líderes que precisam também ter ouvidos, são líderes que precisam também de ter abraços, são líderes que precisam também de ter profissionais que os ajudem a cuidar da saúde, seja física, seja emocional. São líderes que também precisam de ter um lugar para descansar, na folga, nas férias. E com essa visão de cuidar daqueles que cuidam, eu trago esse desafio à igreja. Primeiro, ore pela liderança, ore pelos missionários, ore não apenas pelo pastor, o líder, mas ore pela família dele, ore pelos filhos, pela saúde emocional, espiritual e física dos filhos, da esposa, da família nuclear do missionário. Ore. Mas também você pode ajudar muito, muito, com aquilo que Deus te levou a fazer, a estudar. Você sendo um profissional, você pode também estar junto nessa grande rede de apoio que nós estamos criando. Você pode se colocar à disposição para atender um missionário no seu consultório, seja um médico, seja um dentista. Você pode cuidar do missionário com a sua profissão, usando o seu dom, estendendo aquilo que Deus te deu para cuidar do missionário. E você também pode disponibilizar, como a gente tem conseguido em alguns lugares, a sua casa de praia, a sua casa de campo, uma pousada, para que o missionário possa ter ali alguns dias de refrigério espiritual, refrigério para a alma, e assim também descansar um pouco, porque precisamos cuidar daqueles que cuidam, precisamos cuidar daqueles que cuidam, para que a multiplicação continue sendo saudável em toda a nossa nação. Amém? Eu queria trazer essa breve palavra para mostrar, para clamar aos irmãos que continuem orando, continuem investindo, continuem multiplicando e continuem ainda mais investir na vida daqueles que estão cuidando, que estão multiplicando a obra de uma maneira saudável. Amém? Então deixa essa palavra para que os irmãos orem por Missões Nacionais e orem para essa nova unidade, que é o cuidado integral do missionário. Eu queria pedir licença para orar pela família missionária. Eu queria convidar você para ficar de pé, diante do Senhor. Falando só de Missões Nacionais, temos cerca de 700 missionários. Isso sem contar os filhos, que dá mais ou menos uns 400, que eu fiz a conta essa semana. 400 filhos espalhados pelo Brasil. São pessoas que necessitam das nossas orações. E eu clamo a você agora, que abaixe a sua cabeça comigo. E vamos clamar por esses missionários que estão trabalhando nesse momento nos seus campos. Pai, nesse momento eu venho aqui com essa amada igreja, que já tem multiplicado discípulos nessa região, também em todo o Brasil. Mas eu quero, junto com os nossos irmãos em Cristo aqui, pedir, Pai, para que Tu esteja agora nesse momento nos projetos missionários, olhando para cada líder, olhando para cada família, para cada filho de missionário, aonde eles estiverem. Tu conheces os seus corações, Tu sabes as suas lutas e dificuldades, também sabes também das suas grandes vitórias que eles estão tendo agora nos campos. E nesse momento entregamos cada um nas Tuas mãos,
Ó Pai, em nome de Jesus, atenda, Pai, o intento do coração dos nossos líderes. Atenda, Pai, aqueles que estão com problema de saúde emocional, física ou espiritual, que precisam de um abraço, que precisam de um ouvido para falar, para colocar o que está no coração. Para que Tu, nessa semana, Deus, possa colocar um líder ao lado desse missionário, dessa família, e possa abraçá-los, e possa cuidar deles também, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela vida dessa igreja, e que essa igreja continue sendo, e faça ainda mais, uma obra multiplicadora de discípulos, e que da mesma maneira, possa cuidar daqueles que cuidam. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu queria convidar para vir aqui em cima, pode sentar, queridos. Eu queria convidar aqui a vir em cima a Emanuele, seus pais, Francinaldo e Gilvanete, do PG do Antônio de Deus. Eu queria convidar todo o PG, quem estiver presente, para vir aqui em cima também. Emanuele, PG do Luzimangues. Pode vir todo o PG, se tiver, eu sei que tem muita gente viajando já, mas quem tiver aí, PG do Luzimangues. Tudo bem, meu irmão. É Ruth Emanuele, amém, queridos? Nome composto. Um mês de nascido. Dá para dar um close aqui na câmera? Olha que coisa linda, gente. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Que coisa linda. Estenda a sua mão para cá, vamos receber a Emanuele. Eu queria que a igreja falasse assim comigo. Ruth Emanuele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Nós, a Cibapa, a saudamos e a recebemos em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar pela Ruth Emanuele. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela bênção, ó Pai, pela herança que o Senhor tem dado aos teus filhos, ó Deus. Que o Senhor tem dado ao Francinaldo, à Giovanete, ó Pai, que eles venham conduzir essa criança, Senhor, no caminho em que ela deve andar, Senhor. Que eles venham ser sábios na educação desta criança, que eles venham, ó Pai, em todo tempo, buscar a orientação do Senhor, ó Deus. E que a Ruth Emanuele venha crescer, ó Pai, em estatura, que ela venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ó Pai. Guarda os caminhos dessa criança, Senhor, aplana os caminhos dela, para que ela possa ser, ó Pai, uma bênção por onde ela andar, Senhor. Que Ruth Emanuele, ó Pai, venha reconhecer ao Senhor, que ela venha te servir, ó Deus, e ser uma bênção em tuas mãos. Nós, a Cibapa, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe. Queridão, parabéns, viu? Muito linda. Deus abençoe, queridos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia novamente no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Queridos, nós, a Cibapa, assumimos alguns compromissos financeiros. Vocês acompanharam, né, desde o começo, nós temos a direção de Deus, tudo que tem sido feito aqui tem sido direcionado por Deus, mas para a igreja crescer, para a igreja continuar avançando, para nós abençoarmos os nossos missionários, para nós alcançarmos mais pessoas, nós dependemos daquilo que Deus tem colocado no seu coração, a fidelidade a Ele. Começou o período de vento, e aqui na tenda venta muito, nós temos que dar alguma manutenção na tenda, temos que fazer alguns reparos, e nós precisamos que você, assim como você faz mensalmente,
dedique ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Amém, queridos? E a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9 o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Querido, ser dizimista é um ato de fidelidade a Deus, é um ato de fé. A palavra do Senhor nos garante que Ele vai repreender o devorador das nossas vidas. Muitas vezes a gente não compreende assim, mas eu não sei o que eu fiz do meu salário, não sei o que eu fiz do meu dinheiro, porque muitas vezes nós abrimos brecha para que o devorador ele entre e faça um desastre nas nossas finanças. Nesse momento de crise, mais do que nunca, nós temos que repensar nossas finanças, nós temos que adequar o nosso orçamento, mas sem perder em vista a nossa visão missionária, a nossa visão de reino. Primeiro o reino do Senhor e a sua justiça. As demais coisas, com certeza, nos serão acrescentadas. Amém, queridos? Para nós é um privilégio, não é com pesar, não é com tristeza, mas é com alegria que nós somos fiéis ao Senhor, porque nós cremos nessa obra que resgata pessoas, que salva vidas. Amém, queridos? Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas? Glória a Deus. É preciso crer para conquistar. Nós te louvamos, Deus, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nosso Pai é eterno Deus, único Criador, todo-poderoso. Através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Aleluia. Juiz e defensor, sofreu ali na cruz, em ti sou perdoado. Desceu na escuridão e em vida, em glória subiu, para sempre exaltado. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que
Eu queria que toda a igreja ficasse em pé e nós ficássemos de 2 em 2. Vamos orar pelas nossas finanças, pelas finanças da nossa igreja? Amém, queridos? De 2 em 2. Escolha um irmão aí e ore pelas finanças dele. Ore para que Deus venha abrir as portas. Ore para que Deus venha tocar no coração desse irmão, para que ele entenda a visão dos dízimos e das ofertas. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Repreenda todo o espírito devorador. Repreenda toda palavra de crise. Repreenda toda murmuração. Dedique ao Senhor a sua vida. Dedique ao Senhor aquilo que você tem. Dedique os seus bens ao Senhor. A bênção venha do Senhor. Ore com fé, querido, creia. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade para com as nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso trabalho. Nós te agradecemos, Senhor, pela saúde que o Senhor nos dá, ó Pai, para que possamos conquistar, Senhor. Nós te agradecemos pela visão que o Senhor nos dá, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe os teus filhos, Senhor. Abençoe as finanças dos teus filhos, ó Deus. Abençoe os projetos, abençoe os sonhos, ó Pai. Tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa fazer frutificar, ó Pai. Tira toda a incredulidade. Tira todo o espírito de murmuração, Senhor. Tira toda a avareza, Pai, da vida dos teus filhos, ó Deus. E que haja no coração dos teus filhos, ó Deus, o espírito de fidelidade, Senhor. Que eles venham compreender, Senhor, qual é o desafio do Senhor para a vida de cada um, Senhor. Venha guardar, Senhor, a casa dos teus filhos. Guarda as finanças dos teus filhos. Guarda os bens dos teus filhos, ó Deus. Livra do saqueador, livra do homem mau, Senhor. E que a cada dia mais nós possamos avançar, Senhor. Como pessoa, como família e como comunidade, ó Deus. Que anuncia o evangelho que salva e que resgata as vidas, Senhor. Te louvamos por cada um dos teus filhos que está nesse lugar, Senhor, nesse santuário. E que a nossa fé, Senhor, possa ser unida nesse propósito, Senhor. De que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Toda palavra de crise, toda palavra de derrota, toda palavra de murmuração caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Que nós possamos crer, Senhor, que é o Senhor que é dono do ouro, da prata. É o Senhor quem dá a provisão, Senhor. E que nós possamos buscar no Senhor, ó Deus, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que queremos e que almejamos, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Aleluia. Se coloque na posição de rendição diante do Senhor essa noite. Amém. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Nasce do nada até me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. E posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. A salvação eu caminho, o Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. E posso dizer
Senhor. Com os teus olhos fechados, com as tuas mãos levantadas, entregue tudo que és a Ele, porque tudo que você é vem do Senhor. Amém? Eu te entrego meu ser, Senhor. Estarei com mãos levantadas a ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com as mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer a manifestação da tua bondade. Que o Senhor venha trazer a manifestação da tua misericórdia sobre cada mente, cada coração daqueles que adentraram por estas portas. Ó Deus, leve cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. E de que não haja, Deus, a presença de nenhum outro Espírito, senão a presença soberana do Teu Espírito, arrebatando cada coração para a Tua presença. E que a manifestação da Tua graça venha ecoar, ó Deus, em todo este auditório, de tal forma que os nossos corações sejam arrebatados em êxtase, porque estamos diante daquele que é Senhor da nossa fé, é Senhor do nosso coração, é Senhor do nosso viver. Se porventura adentrou a este lugar alguém, ó Deus, que não consegue enxergar-te, que as escamas dos seus olhos, ó Deus, caiam em nome de Jesus Cristo, e que os seus corações sejam abertos para experimentar a manifestação da Tua presença. Deus, para onde iríamos nós nesta hora, neste dia, nesta tarde, ó Deus, início de noite, se só Tu, ó Deus, tens as palavras de vida eterna? Aqueça os nossos corações, ó Deus, aqueça nossa alma e faça-nos, ó Senhor, entendermos de que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita no meio de um povo de coração contrito e quebrantado, ó Pai. Ache Tu, ó Deus, esses corações quebrantados e contritos nesta tarde, e exale, ó Deus, de si mesmo entre nós, de tal forma que nós nos rendamos a Ti e digamos: Santo, Santo é o Senhor. É assim, ó Deus, que nós queremos e desejamos nesta tarde sairmos daqui recompensados com, ó Deus, a manifestação de Si em nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor.
Por assentar os irmãos, deixa eu ajeitar aqui, o cara está aqui atrás do meu som. Então tira esse trem logo. Puxa ele. Isso acontece. Vamos lá. É período de férias já, não? Queridos, eu quero, antes de começarmos a pregar, fazer um momento ainda de oração por duas situações. Uma delas pelo nosso irmão Duda, membro desta igreja, onde muitos irmãos que estão conosco têm acompanhado os noticiários pela notícia sobre o caso que envolve o nome do nosso irmão Duda como empresário nessa cidade e a repercussão que está em torno do nome dele com um processo pelo Ministério Público. E eu dei uma palavra na quarta-feira aqui na igreja e vou continuar enfatizando. Eu sempre fui lutador e combatente de uma situação assim. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um único exército que, quando seus filhos são feridos, faz coro com o inimigo ou deixa os seus feridos para trás. E nós precisamos reverter este quadro. Nós não somos juízes. Nós não temos o direito de julgar ninguém, principalmente quando as notícias são ventiladas pelos veículos de comunicação, a mídia. A mídia, ela é tendenciosa e ela sentencia e absolve quem ela quer. Não se deixe levar pela massificação dos meios de comunicação. Não compre uma opinião em cima de fatos ventilados pela mídia. Você é um crente, um servo do Senhor. Seu posicionamento é orar, se compadecer, interceder e pedir a Deus que a justiça e a verdade prevaleça. Amém, irmãos? Então, não se una aos interesses midiáticos. Eu não estou inocentando nem culpando ninguém. Eu estou dizendo de que eu não sentencio e não condeno ninguém por veículos de comunicação. Nós precisamos entender que nosso querido irmão Duda é irmão, membro desta igreja, é um empresário de um setor extremamente complicado, presidia um sindicato extremamente complicado, há interesses escusos por vários segmentos, por outras pessoas, de se ter um bode expiatório, alguém que possa ser condenado. O seu nome também pode. Você sabia que o seu nome, você também, se alguém ventilar alguma coisa no seu tão amado Facebook, você está lascado, não está? Se amanhã sair segunda-feira dizendo assim, pastor Valmir da Segunda Igreja Batista em Palmas, fez isso, 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 aí você vai dizer, viu o que o pastor Valmir fez? Então não tome esta posição. Há uma investigação, há um julgamento e ninguém pode ser condenado enquanto o caso não é transitado e julgado, ok? Então, por favor, Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estou fazendo um apelo. Seu posicionamento é estar ao lado do seu irmão até que a situação seja definida pela justiça e não pela mídia. Amém? Então, saiu até um complô e eu vi me mostrar, uma das membros da igreja me mostrar assim, uma campanha em grupo de WhatsApp e de Facebook para boicotar, não comprar gasolina nos postos que pertencem à família. É o cão, que ele é safado. E você não precisa ser safado igual a ele também. Tá bom? Amém, irmão? Não, não amém não. Você disse baixinho. Diga para ele aí ao seu lado. Não seja safado. O pastor mandou dizer isso para você. Não seja safado. Tá bom? Então, não faça isso. E outra coisa. É minha ovelha. Eu sei que essa é uma situação complicada. Mas eu estarei com ele. Inocente, ocupado, condenado ou absolvido, eu não desamparo o homem porque ele cai. A Bíblia diz que eu posso cair, você pode cair também. Você que está em pé, cuidado para que não caia. Então, nós estamos o tempo todo. Agora, esta igreja está orando ao Senhor
pela vida dele, pela família dele, porque, queridos, uma notícia ventilada pela mídia arranha o nome da pessoa, e às vezes a pessoa é inocente, mas depois que está o nome na lama, todos nós sabemos o estrago que é. Então ore pela família e nós vamos orar por ele agora, tá bom? Vamos orar também pela irmã Letícia. Letícia é uma nova crente na nossa igreja, chegada na nossa igreja, recém-batizada. Ela teve uma complicação cirúrgica, ela está internada a uma infecção generalizada, pelo que me falaram, e ela vai se submeter novamente a uma outra cirurgia. O caso dela é complexo e ela pede cuidados especiais, e nós vamos estar orando por esses dois casos agora. Eu queria que você curvasse a sua cabeça para a gente orar, tá bom? Pai eterno e Senhor nosso, eu quero agora, em nome de Jesus, colocar a vida do nosso irmão Duda diante do Senhor. Eu quero colocar a sua integridade física, eu quero colocar a sua integridade moral, eu quero colocar, ó Deus, o seu nome enquanto empresário, enquanto executivo, mas sobretudo enquanto servo do Deus Altíssimo. Eu quero pedir que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando de tal forma que a verdade prevaleça, que o Senhor, ó Deus, mova todos os recursos e todas as situações possíveis para trazer, ó Deus, aos nossos olhos e ao conhecimento dessa cidade aquilo que é o fato. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor não deixa nenhum servo teu passar pelo vale da sombra da morte, se não for para se revelar como seu pastor. Obrigado, Deus, pela vida da sua família. Proteja a sua esposa, proteja a sua filhinha. Que esta igreja não seja mais um, ó Deus, no meio da multidão com pedras na mão para atirar, ó Deus, diante de interesses que por trás estão, ó Deus, de toda esta situação. Obrigado, Senhor, porque eu creio de que o Senhor é justiça, e o Deus da justiça se fará presente em toda essa situação. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos colocar a vida da Letícia diante do Senhor. Ela está, ó Deus, internada, ela está numa situação complicada de saúde, somente a mão do Senhor, ó Deus, para tirá-la dessa situação. E nós pedimos que o Senhor visite a junta médica, visite, ó Senhor, o seu quadro clínico e traga manifestação do teu poder sobre a vida dela em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor a levante do leito da dor e a faça triunfar para testemunhar que só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, porque nós cremos na tua intervenção, tanto no quadro que envolve o nosso irmão Duda, quanto no quadro que envolve a nossa irmã Letícia, para que nós creiamos que o Senhor peleja por aqueles que confiam e esperam no Senhor. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos lá, queridos, vamos seguir. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Versículos de 1 a 15, é um texto longo, mas você vai entender por quê, principalmente os meus alunos que estão querendo saber o que é que eu vou pregar hoje, sobre temático, textual ou expositivo. Eu estou sendo avaliado hoje. Eu quero convidar você então a abrir esse texto de Gênesis capítulo 18. Diz assim o texto: O Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Moré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. Disse ele: Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como estás a dizer, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa,
Pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava a escutar atrás da tenda e disse, Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso ela riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz aquele que agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Amém? Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Eu quero falar sobre a temática bênção da presença de Deus. Eu acho que todos nós, de uma forma geral, se estamos aqui, é porque cremos em Deus. Eu acho que dificilmente um cético e um incrédulo chegaria aí a uma igreja a não ser por curiosidade. Aliás, na história tem um homem chamado Agostinho. Agostinho, antes de se tornar o bispo famoso do cristianismo, ele era maniqueísta. E ele caminhava quilômetros até Milão para ouvir o bispo de Milão, Ambrósio, que era o bispo daquela época. E ele andava 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros voltando, 6 quilômetros para ouvir um sermão. E uma vez perguntaram para ele, dizendo, Agostinho, você não é cristão, e por que você caminha 3 quilômetros para ir, para ouvir o bispo, e 3 quilômetros para voltar? Ele disse, porque não importa o que eu creio, importa o que ele crê, e ele crê de tal forma que ele me impacta, mesmo eu não crendo. A presença de Deus nas nossas vidas, queridos, é algo que deveria ser real. Embora nós vivemos numa época e vivemos numa sociedade que nos seduz a sermos alguém que vivamos em função do ter em detrimento do ser. As pessoas estão valorizando tanto a questão de você ter, e ter é tudo numa sociedade capitalista, uma sociedade hedonista como a nossa, que nós queremos ter a qualquer preço. Esses dias, ao pensar e lendo sobre esse sermão para trazer a mensagem para você, eu cheguei de viagem de Águas de Lindóia semana passada, e quando eu cheguei no aeroporto, a Daça e João Emanuel, meus filhos, foram me buscar, e a Daça pulou no meu colo, me encheu de beijo, e ela disse assim, o que é que você trouxe para mim? Você percebe que desde o início é assim, as crianças, elas já desejar, elas correm atrás de você, e em função já da recompensa, o que eu vou receber? E nós transferimos isso também para o nosso relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com Deus em função daquilo que Ele pode nos dar, e não daquilo que Ele deve ser na minha e na sua vida. Por isso que a maior parte das pessoas que frequentam a igreja estão longe de conhecer a Deus. O próprio Jesus disse, esse povo me ouve com os seus ouvidos, mas não me escutam. Porque o interesse e a motivação não é a presença de Deus, mas um Deus que me livre do sofrimento, um Deus que me livre da tormenta, um Deus que me livre do fracasso, um Deus que resolva meu problema conjugal, um Deus que resolva meu problema financeiro. Queridos, esse não é o interesse de Deus. O cristianismo não diz que todos os seus problemas vão ser resolvidos, ao contrário. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. E quando nós nos deparamos com essa situação, a gente começa a pensar que honrar a presença é algo que nós precisamos resgatar, nós precisamos voltar a cultivar. Deus, Tu és tudo para mim. Nesta madrugada, umas 2 horas da manhã, eu estava em oração, e eu coloco sempre um fundo musical
no canal Gospel da Sky, e a música dizia isso: Senhor, ainda que não me des nada, ainda que não faça nada por mim, ainda, Senhor, que eu não gere filhos, ainda que eu não veja, Senhor, a figueira florescer, todavia, Senhor, eu te louvarei. Você louvaria Deus, queridos, mesmo com a sua situação estando mal? Não como fruto da ausência da presença de Deus, mas se sua situação está mal, porque você viveu mal, você está apertado, porque você gastou mal tudo que você tinha, você está doente porque você exagerou e a conta veio, e Deus não tem culpa. Deus não é o culpado do quadro crítico da minha vida, ao contrário. Deus não é responsável pela sua dor, Deus não é responsável pelo seu flagelo, Deus não é responsável pela sua crise, Deus é a sua esperança. Quando você entender essa perspectiva, você vai entender que o problema é que nós não sabemos como é que Deus quer agir na minha vida. 3 verdades importantes para quem espera a visita e o agir de Deus em sua vida. O versículo 1 diz que espere pela visita de Deus do jeito dele. Olha o que diz o texto: o Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Imagina isso. Geralmente, queridos, as visitas de Deus às nossas vidas são discretas. E às vezes a gente nem percebe a visita de Deus. Deus não é um Deus de alarde. Por que Deus é discreto e não evidente? Por que Ele não faz algo logo tremendo, logo grande? Porque Deus age de maneira discreta e não tão perceptível na minha vida. Eu imagino a situação, um encontro inesperado. Por que Deus age assim? Ele age assim para que você seja você mesmo em todo o tempo. Por isso que Deus age de forma discreta. Por isso que Deus age dentro do seu tempo, para que você seja você o tempo todo. Se Deus quisesse, querido, que você fosse uma outra pessoa, Ele não teria criado você. Ele criou você e quer agir de forma inesperada na sua vida, para que você também não precise criar máscara, as mesmas máscaras que você cria para ser aceito pelos homens. Nós somos assim, principalmente nós brasileiros. Os protocolos educacionais e éticos, comportamentais da nossa vida, faz com que nós respondamos aos anseios da sociedade, colocando máscaras. Mas Deus, quando quer nos visitar, querido, Ele nos visita nos momentos mais inusitados, mais inesperados, para que nós possamos ser quem nós realmente somos. Deus se apresenta de forma inesperada, para que você tenha a opção também de rejeitá-lo. Isso mesmo. Quem rejeitaria a presença de Deus em uma epifania do céu? Deus descendo dos céus, trombetas tocando, ninguém rejeitaria. Mas Deus se apresenta na nossa vida de forma que nós possamos ter a oportunidade de exercer o direito de rejeitá-lo. Sabe, quando eu estava em crise, em muitas crises na minha vida, eu queria que Deus aparecesse no meu quarto. Na minha época de adolescência, não bastante tempo, a Rede Globo tinha nas sessões da tarde a semana bíblica. E aí, querido, aí fazia os efeitos cinematográficos quando Deus queria falar com Moisés. Ouvia umas nuvens e passava no céu e vinha uma voz bonita que dizia: Moisés, Moisés. E eu ia para o meu quarto e sentava lá na cama esperando Deus falar: Valmir, Valmir. Deus, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor dá um silêncio? Porque no momento da tribulação, no momento do deserto, não há voz, Senhor. Exatamente para que você possa experimentar que Deus não está com você apenas no tempo da bonança, Deus também está com você no tempo de crise. Ele é o Deus que está aqui nessa noite, amém? Ele é o Deus que quer falar com você, é o Deus que quer fazer uma obra nova na sua vida, mas você precisa entender que quanto mais natural, mais você poderá perceber a presença de Deus em sua vida. Não é de forma estrondosa,
não é de forma apocalíptica, mas ao contrário, quanto mais natural, mais você saboreará o poder e a presença de Deus na sua vida. Versículos 2 e 3 nos diz que Moisés ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele: meu Senhor, eu mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Se esta aqui é uma teofania, se essa é uma aparição de Deus entre os homens, Abraão está lá e ele vê 3 homens parados. Como que ele percebeu que aqueles 3 homens prefigurava a presença de Deus? Era questão natural, mas a naturalidade e a sensibilidade que o fez perceber a presença de Deus ali. Quando nós entendemos isso, nós entendemos, queridos, que Deus não se revela aos grandes, mas aos pequenos. Deus não se revela nas grandes coisas complexas, mas na simplicidade. Deus não age na minha vida e na sua vida conforme o nosso tempo, conforme a nossa escolha, conforme os nossos caminhos, conforme o nosso conhecimento enciclopédico. Deus não se revela a mim e a você na forma e no tempo em que nós estabelecemos, porque nós não somos Deus. Ele é Deus. E é Ele quem determina o que fazer, quando fazer e como fazer na minha e na sua vida. E se você exigir muito, você está lascado, querido. Porque você não pode dar um passo para a direita nem para a esquerda. Você não pode prever o amanhã, nem antever aquilo que vai acontecer ontem. Aconteceu ontem. Abraão precisou ter sensibilidade para perceber que naquele ato natural havia manifestação sobrenatural. Ei, olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para você. Você lê tanto, mas você não sabe entender um texto tão simples como: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Enquanto você não for lapidado, moldado e transformado, você não terá a sensibilidade para perceber quando Deus está trabalhando. E é por isso que Deus, nessa noite, a minha oração é que Deus aguce a nossa sensibilidade espiritual, para que sejamos menos religiosos e aptos a entendermos este processo relacional entre Deus e você. Quando nós entendemos isso, querido, nós entendemos que precisamos ter coração generoso. Quanto mais generoso, mais facilmente você perceberá a presença de Deus ao seu lado. Eu não sei se eu estava em crise ontem, mas eu estava pensando sobre isso, estudando isso. Nós fomos ao retiro dos pastores, que foi lá no nosso acampamento Manaim, eu, o Cleito e o Clécio. E aí eu fiquei pensando sobre isso. O pregador pregou sobre o Salmo 23 e eu percebi, queridos, que a generosidade é prima da misericórdia. Generosidade não é para qualquer um. Mas a generosidade é que abre a porta do milagre de Deus na vida de todos aqueles que se aproximam do Senhor. Se você não for generoso, você não tem condições jamais de entender o que é a presença de Deus ao seu lado. Versículos 6 e 8 diz que Abraão foi apressadamente, quando ele percebeu que era Deus. Ele foi à tenda e disse à sua esposa Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e façam os pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então, olha que beleza, ele trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Você percebeu que riqueza disso? Abraão preparou, ofereceu o melhor, com quantidade, com fartura, com qualidade, e ainda ficou em pé, naturalmente, para servi-los naquilo que eles precisassem. Aqueles homens não tinham dado nada a Abraão.
Ele só estava dando despesas. Abraão estava tendo despesas. A generosidade da hospitalidade, de dar, quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, e que você receberá em porção dobrada, à medida que você reinveste no reino de Deus. Abraão faz isso. A minha pergunta a você: o que aconteceria se hoje essa visita fosse na sua vida? Se você, querido, se Deus se revelasse dessa forma na sua presença, o que você daria ao Senhor? Eu creio que Deus quer se manifestar na minha vida e na sua vida. Mas enquanto nós não entendermos o que significa misericórdia e graça, não seremos prósperos em nada. Ontem o pregador, o pastor Wagner, relembrou na minha mente, quando eu fiz pós-graduação em missões, ele relembrou a história de Oswald J. Smith, quando ele, um pregador renomado, fantástico, mas estava insatisfeito com a sua vida e o seu relacionamento com Deus, e a vida estava estagnada, parada. Então ele saiu e foi para uma montanha, e lá na montanha, querido, ele começou a buscar a Deus, levantar a mão e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. E como era um lugar cercado de montanhas, aquela voz ia, batia e voltava, e dizia: eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. E Oswald Smith vai parando de gritar: Senhor, eu preciso de Ti. E a voz dizia: eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Enquanto você não der mais de ti mesmo para Deus, Deus não pode dar de si mesmo para você. Enquanto você se der pela metade para Deus, você não conhecerá o gozo e a alegria de ser movido pela presença de Deus. Você será esse cara aí no banco, religioso, e com uma vida em frangalho, escancarada e esculachada. Você será esse crente aí, que domingo a domingo assiste culto, ou congrega nesta igreja e não tomou nunca uma decisão, esperando só envelhecer e morrer, e eu lá dizer: Deus o tenha, vá em paz. Não sei para onde você vai. Porque Deus é Deus de atitude. E se você ficar em cima do muro, Ele há de vomitar você, como alguém que toma água morna, e é vomitado da boca daquele que recebeu água morna. A Bíblia diz: oxalá tu fosses quente e frio, mas porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Psst. Saia do muro. Deus não quer que você seja crente nem membro de uma igreja. Deus quer que você seja apenas o alvo da presença dEle. A presença de Deus na sua vida é o que vai fazer toda a diferença. E quando nós entendemos isso, entendemos que quando Deus visita de forma especial os seus filhos, creia, querido, que Ele é o Deus que falará com você. Se você está dizendo: Deus não fala comigo, é porque Ele não te visitou. Se você não está ouvindo a voz de Deus, é porque você só ouviu falar dEle, talvez como Jó: Senhor, eu te conheço só de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem. Estar dentro de uma igreja, ter uma religião, não é sinônimo de que Deus está com você. A nossa teologia diz que Deus não é um ser abstrato, Deus é um ser pessoal. E como ser pessoal, Ele é um Deus que fala, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que faz, é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que quer se relacionar conosco. Por isso que quando Deus vem na minha vida e na vida dos seus filhos, Ele quer ecoar a sua voz. Porque, queridos, a comunicação é a premissa básica do relacionamento. O Deus que fala com cada um dos seus filhos é um Deus que nos chama pelo seu nome. Estava Agar chorando, porque foi expulsa da tenda pela sua concorrente Sara. Sara manda Abraão colocar a sua escrava para fora da tenda com o seu filho Ismael.
E ela sai com um odre de água. E no meio do deserto, a água acaba. Ela vê o seu filho desfalecido de sede. Ela coloca o menino longe, se distancia e começa a chorar. Então o Deus que tudo vê, faz ecoar a sua voz e diz: Agar, por que clamas a mim? Eu tenho um plano com o seu filho. Esse é o Deus que vê e o Deus que fala. E Deus diz para ele: eu tenho um plano e ele será uma grande nação. E ela então abre os seus olhos e enxerga o que era impossível, um lugar onde tem água para matar a sede dos seus filhos. Presta atenção, você não vai enxergar solução nenhuma para a situação em que você está, e você não vai ver chance nenhuma de mudar, enquanto Deus não falar com você. O Deus que fala é o Deus que chama você e ouvir a sua voz. Porque quando Deus fala, Ele também é o Deus que age de forma sobrenatural. Deus agirá no sobrenatural. O versículo 11 diz que Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Olha que coisa! É assim que Deus gosta de fazer, queridos, de forma inexplicável. Milagre é só milagre quando não tem explicação. E Deus faz assim para que a glória retorne para Ele. Nem sempre entendemos, nem sempre podemos explicar, mas o agir de Deus é assim. O mover de Deus é trazer a Ele aquilo que nenhum outro conceito e nenhuma instituição pode dar para você. Por isso que Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos dizer juntos? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aperta a mão do seu irmão que está ao lado e balance bem forte para ele assim, ó. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ei, não basta conhecer o Senhor, você tem que experimentar o poder de Deus na sua vida. E para isso você precisa se submeter ao senhorio de Deus. Você critica tanto os católicos porque eles se benzem. Eu amo demais me benzer. Quando eu vejo um crente que não experimenta o poder de Deus, eu logo digo: ah, misericórdia, Senhor. Sim, nós evangélicos não adotamos isso, mas isso era um ensinamento pedagógico da Didaquê, para ensinar as pessoas sobre a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles pudessem aprender, principalmente nas missões que chegaram aqui no Brasil. Então não era apenas um processo litúrgico, era um processo pedagógico. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Salvador, e Deus Espírito Santo, o Santificador. E nós precisamos experimentar isso nas nossas vidas. A gente precisa experimentar o poder do Pai, a salvação do Filho e a bênção de ser guiado pelo Espírito Santo. Porque isso nos falta, querido. Crentes em si mesmados, cristãos enlatados, que não sabem experimentar a bênção daquele que quer ser bênção na nossa vida. Deus não está interessado em lhe dar uma casa nova, um carro novo. Deus não está interessado em que você tenha uma mansão. Deus não está interessado em que você seja próspero. Deus está interessado que você seja livre do inferno. Deus está interessado em que você experimente a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para onde tu irás? Um certo homem criou, prosperou, plantou soja, plantou milho, plantou abacate, laranja, tudo. E a prosperidade dele foi tanta, que ele mandou construir, viu tudo aquilo, e mandou construir celeiros, e mais celeiros, e mais celeiros, e mais celeiros. E ele olhou para aqueles celeiros todos e disse: minha alma, deleita-te, não existe ninguém mais próspero do que eu. Tens muito bens para muitos anos. De repente o texto sagrado diz que uma voz falou com ele e disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens,
Para que serve, para quem será? Para onde é que tu vais? Ou você acha que a morte é para velho? Esse é um sermão de terror, já percebeu, né? Hoje eu estou assim, meio terrorista. Queridos amados, a vida, ela se esvai. E a vida, o final dela não é aqui. Você vive como se aqui fosse o ponto final. Se aqui fosse o seu destino final, e não é. Você está em trânsito. Deus quer despertar a sua fé. Versículos 12 e 13 nos diz assim literalmente: por isso, riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha, e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Oxalá queira Deus que aqui nós não tenhamos filhos e filhas de Sara, apesar de que filhos e filhas de Sara nós sempre teremos entre nós, que esse não seja você, mas o fato é que nós sempre teremos alguém que vai duvidar do que Deus deseja fazer. Será? Liberte-se, querido, da incredulidade. Seja um crente e não um incrédulo. Deus quer. Deus tem prazer. Vamos dizer juntos? Deus quer. Deus tem prazer. Deus agirá sempre em seu favor, meu amado. Sempre. Deus quer que você cresça na fé. Pare de ser esse bebezinho. Deus tirou meu pirulito. Deus não me deu a balinha. Ei, você não tem que viver em função do ter. Você precisa ser um filho que sabe ouvir a voz do Pai. Por isso Deus manifestará seu poder acima das circunstâncias. O versículo 13 e o versículo 14 diz, mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Estou lhe perguntando. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Você imagina uma mulher com o útero envelhecido gerando? Eu acho que deve ter sido um escândalo. Porque Deus se revela na discrição, mas o seu milagre é escandaloso. Vou repetir. Gostou dessa? Eu não anotei não, inventei agora, mas é bonito. Deus se revela de forma discreta, mas o seu milagre é escandaloso. É para todo mundo ver. É assim que Deus faz. Deus não quer só lhe abençoar, Ele quer que todos saibam que Ele te abençoou. Ele quer isso. Deus olha para Abraão e olha para Sara e mostra que a nossa caminhada não se baseia naquilo que Ele pode ou não fazer, mas naquilo que Ele é na nossa vida. Deus não é homem, Números capítulo 23, versículo 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Deus sempre, querido, sempre confrontará o seu pecado. Versículo 15 diz que Sara teve medo, e por isso ela mentiu. Ela disse, eu não ri. Ele disse, não negue, você riu. Ei, não se deixe vencer pelo medo. O medo fará você pecar. Não se deixe vencer pelo medo. O medo fará você mentir. O medo fará você fugir da presença de Deus. Eu fico pensando nas pessoas que estão rindo de Deus, do seu caráter, do seu poder, como é que elas ficarão diante do juízo de Deus? Para terminar, deixa eu dizer uma coisa, eu era um menino, mais ou menos de 11, 12 anos, e na minha época, nós líamos muito, né? Agora não mais porque nós temos o Google, tem tecnologia, mas nós líamos muito. Meu sonho era ter uma coleção da Bassa, lembra a coleção Bassa, gente? Lembra?
Os quarentões, geração X, coleção Basta. E os vendedores de livro passou na escola e deu uma cartelinha. E a cartelinha era quem vendesse ganhava aquela coleção, era o meu sonho. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu para quase 12 anos com aquela cartelinha. Ai meu Deus, se eu preencher isso aqui, como é que eu vou preencher? Eu preciso ganhar essa coleção. E eu estou, sabe, andando de cabeça baixa e pensando como é que eu ia arrumar aquele dinheiro. E fiquei pensando. E eu chutei um negócio que brilhou, gente, era um par de brinco. Até hoje eu não sei se aquele par de brinco foi mandado por Deus ou pelo cão. Eu vi aquele par de brinco, eureka! Vou vender e tal. E eu fiquei tão eufórico que eu não pensei em nada. Sou filho de militar, um cara terrível, né? Nós tínhamos que dar explicação de tudo. Eu sei que eu cheguei com aquele brinco e disse: mãe, eu encontrei esse brinco. E meu pai olhou e disse: encontrou aonde? O susto da sua voz. Eu disse: encontrei na lagoa, perto da lagoa. Ele disse: quem estava com você? Rosemary. Eu estava sem ninguém. Eu não sei porque eu disse Rosemary, o medo. E meu pai disse: manda chamar Rosemary. O medo lhe faz mentir. O medo faz você fugir. Rosemary não tinha nem ido para a aula. E ela sem saber. E meu pai disse: Valmir encontrou um par de brinco, ele estava com você? Não, eu não fui à aula. Eu não preciso nem contar para você que eu fiquei estiradinho no chão, né? O velho me bateu tanto, por causa de uma mentirinha. Mas a mentirinha veio por causa do medo. Quando a gente está na presença de Deus, Deus nos chama a termos uma transformação de vida. Deus quer transformar a sua vida. O versículo 15 diz: não negue. Sara, não negue. Deus é o Deus que nos confronta. Assumir nossas falhas, erros e pecados é o caminho para sermos transformados. Não existe transformação se você não quer abrir mão do pecado. Não existe transformação se você não é capaz de reconhecer as suas falhas e os seus erros. Não podemos receber a visita do Senhor e permanecermos os mesmos. Em Lucas capítulo 1, versículo 68, o texto sagrado nos diz: louvado seja o Deus, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Olhe para mim. Você é um religioso ou é alguém que tem experimentado a presença de Deus? Se você é um religioso, então eu entendo por que sua vida não mudou com todos esses anos de crente. Todos esses anos que você se diz cristão. Todos esses anos que você foi a culto, a missa, a sessão espírita e não mudou nada. Porque você foi cumprir um protocolo religioso. Você quer a presença de Deus hoje na sua vida? De verdade? Deus é aquele que está perto da sua boca e do seu coração. Você nasceu no lar cristão. Você tem pai cristão, mãe cristã, mas você não é cristão. Você é alguém que nominalmente se chama cristão. Mas a sua vida não é de cristão. Porque pelos frutos se conhece a árvore. E você tem sido uma árvore ruim. Deus que nós pregamos hoje foi o Deus que foi com Moisés, que foi com Josué, que foi com Daniel, que foi com Maria, que foi com Pedro. Ele é o Deus que quer ser o seu Deus. É o Deus que visita você no tempo dele, na forma dele. Para que você saiba qual é a sua vontade, qual é a sua visão e qual é a sua missão. Deus sempre visitará um homem com um propósito, como visitou Abraão. De estar com este homem e usar esse homem. Deus não quer que você saia desta tenda nessa noite dizendo: o pregador bateu pra caramba em mim. Não. Deus quer que você saia daqui dizendo: eu ouvi a Deus e ouvi falar. Agora meus olhos veem a Deus. Quando os anjos voltaram na primavera, como falaram, Sara estava grávida e deu à luz um filho. O que era impossível na vida de Sara,
tornou-se possível. Porque quando a presença de Deus é uma realidade na sua vida, o impossível se torna possível. Porque o Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la até o seu dia final. Eu quero nessa noite orar por você. Queria que você curvasse a sua cabeça. Meu amigo, é com você que frequenta essa igreja há muito tempo. A bênção da presença de Deus, ela não acontece por acaso, ela acontece por invocação. Você precisa invocar a presença de Deus na sua vida. E pregador, como eu faço isso? A palavra da fé que pregamos está bem junto de ti, da tua boca e do teu coração. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares, então a presença do Senhor virá sobre ti. E você experimentará aquilo que nós chamamos de salvação. Talvez você já tenha feito uma decisão há algum tempo aqui, mas não se consolidou, porque tem medo de romper com o passado. Tem medo de romper com o pecado. Tem medo de romper com a antiga religião. Porque você não entendeu que relacionamento com Deus independe de religião. E nessa noite só depende de você. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua vida. Deus não é Deus de fora, é Deus de dentro. É o Senhor que quer residir em você, dentro de você. E talvez você já seja membro, batizado, crente nessa igreja, mas você precisa invocar a presença de Deus na sua vida, deixando a vergonha de lado e encarando a verdade de que Deus não tem sido presente no seu viver. Venha a presença do Senhor nessa noite. Pai eterno, eu quero colocar a vida deste homem, a vida desta mulher diante do Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que todas as cadeias que aprisionam os seus pés e os seus braços, que aprisionam o seu coração, seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Que a incredulidade, que a angústia, a tortura, o medo, seja removido deste coração em nome de Jesus Cristo. E que a incerteza dê lugar, ó Deus, à única verdade libertadora. Quando a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que as correntes e os grilhões sejam quebrados, e essa alma seja liberta no poder do nome de Jesus Cristo, Deus. Ore comigo aí no seu lugar. Diga para Deus: Deus, eu já tentei e fracassei várias vezes, mas hoje eu estou perdendo o medo, mais uma vez, e vou recomeçar. Eu vou me levantar das cinzas e andar em tua direção, porque se o Senhor não edificar a minha casa, em vão é todo o meu trabalho. E hoje eu aprendi que eu só preciso da sua presença. Você fez essa oração aí, independente de ser membro de igreja ou não, de ter vindo à frente alguma vez ou não, mas nessa noite você dizer: eu quero essa presença na minha vida. Se você fez essa oração aí, aonde você está, faça sinal com uma mão dizendo: eu fiz, pastor, Deus te abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Aqui atrás na frente, aqui na minha frente, Deus o abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus o abençoe. Deus abençoe vocês lá atrás. Queridos, eu já fui um homem que vivi sem a presença de Deus. E há caminhos que parecem ao homem direito, mas o final deles é a morte. E nessa madrugada eu pedi para Deus que o espírito da morte não prevaleça, mas o espírito da vida reine abundantemente sobre você. E por isso eu quero que você fique em pé, todos nós. Vamos cantar com aquele louvor juntos. Cante com fé ao Senhor. E você que levantou a mão, se
você quiser sair do seu lugar e vir aqui, meus intercessores vão orar por você. Saia do seu lugar, você que levantou a mão. Vem aqui, nosso Deus abençoe. Pode vir aqui. Meus pastores, intercessores, receba-os aqui na frente, por favor. Vem cá. Preciso de mais intercessores, os pastores, os diáconos também. Recebam aqui todos eles. Recebam todos, não deixe ninguém sem um abraço. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Aleluia. Te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações. E te Chegue, meus líderes de pequenos grupos, chegue junto deles. te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Aleluia. Em honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Pai eterno, nós queremos colocar essas vidas diante da Tua presença. Nós queremos, ó Deus, que nesta noite, o Espírito da vida, o Espírito da Tua presença os envolva de tal forma, que a alegria do Senhor, que a nossa força é, traga, ó Deus, um profundo regozijo no interior dos Teus filhos, selando-os com a visitação gloriosa de um Deus pessoal, um Deus que repreende as trevas e estabelece um reinado de luz no coração dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que da mesma forma como o Senhor resgatou, ó Deus, tantos os seus discípulos e mais discípulos, a mesma forma nessa noite, Deus, seja uma noite de resgate, de transformação e de consolidação no teu reino. Ó Pai, em nome de Jesus, que a manifestação do selo do Teu Espírito seja sobre os seus corações, impuntando-os, ó Senhor, uma nova identidade, identidade daquele que os arranca das trevas e os transporta para o reino do Seu maravilhoso amor, do Seu Filho e nosso Salvador Jesus. Reine, Deus, de forma absoluta, a fim de que eles, ó Deus, redescubra o prazer de uma vida plena, no nome daquele que nessa noite se revela a eles, como caminho, como verdade e vida. Obrigado, Senhor, nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o teu povo diz, amém. Vamos dar uma salva de palmas em nome de Jesus, aleluia. Veja quantos deles têm pequenos grupos e quantos deles precisam de auxílio, ok? Podem sentar, os queridos. Eu estou terminar mesmo. Mania de pregador dizendo que vai terminar e nunca termina, né? Mas eu quero fazer menção. A igreja está repleta assim no período de férias, quando muita gente já saiu de férias, que é uma situação típica de Palmas. Mas nós estamos com um grupo muito bonito que está aqui nos visitando. Cadê o está? PIB de Rio Verde. Fica em pé a turma de Rio Verde. Eu me assustei, eu falei, gente, eu não tenho um coral aqui. De onde surgiu esse povo? É PIB de Rio Verde. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Está aí, se eu não me engano, acompanhando também. Tem 3 pastores, não tem? Cadê os pastores? Levante a mão para eu ver aí. Pastor, desculpe, me deram o nome, mas raptaram o meu papel. Tá bem? Mas Deus abençoe os pastores. Eu sei que é o ministro de Educação, o ministro de Música, não é isso? E o dos jovens. E o pastor de missões. Quem é o pastor de missões? Levanta a mão. Pastor de missões. Pastor de jovens está aqui. Está aqui. E o de educação?
está aí. Sejam bem-vindos. Vieram fazer um trabalho no nosso Lar Batista, né? Deus os abençoe e sigam a Barreiras, que eu estou sabendo que vocês vão para Barreiras, não é isso? Leve um abraço lá a PIB de Rio Verde. Que Deus os abençoe. Fui, tchau.